das perguntas mais frequentes feitas aos médicos que tratam pacientes com doença inflamatória intestinal é se mudar a dieta é possível afetar positivamente o curso dessa doença? Tradicionalmente, a nossa resposta seria: não fazemos ideia. Mas agora isso pode estar mudando, dada a evidência de que o sulfeto de hidrogênio pode desempenhar um papel na colite ulcerativa. E visto que os aminoácidos contendo enxofre concentrados na carne causam um aumento nos níveis colônicos desse gás do cheiro de ovo podre, talvez devêssemos retirar a carne. Veja, a proteína animal não está só associada com risco aumentado de ter doença inflamatória intestinal em primeiro lugar, mas também recaídas, uma vez adquirida a doença. Isto é um novo desenvolvimento, como o conceito de que a doença inflamatória intestinal, como uma doença do estilo de vida mediada principalmente por uma dieta ocidental, não é largamente apreciada, uma análise da dieta no período seguinte ao diagnóstico em relação a recaídas da doença inflamatória intestinal tem sido ignorada. Até agora. Pacientes com colite ulcerativa em remissão e as suas dietas foram seguidas por 1 ano para ver quais alimentos estavam ligados ao ressurgimento da diarreia com sangue, e a relação mais forte entre um fator alimentar e um risco aumentado de recaída observado neste estudo foi a alta ingestão de carne. Então, e se as pessoas diminuírem a ingestão de aminoácidos com enxofre, reduzindo seu consumo de produtos animais? Tentaram isso em 4 pacientes com colite ulcerativa sem modificar os medicamentos e tiveram uma melhoria de 4 vezes no número de evacuações. Na verdade, sentiram-se tão bem que não seria ético tentar mudá-los de novo. Visto que aminoácidos contendo enxofre são a principal fonte de enxofre alimentar, uma dieta baixa em enxofre significa deixar uma dieta rica em proteína animal e gordura e baixa em fibra para adotar uma dieta à base de vegetais. As dietas ocidentalizadas são pró-inflamatórias e as dietas à base de vegetais são anti-inflamatórias. Vamos ver o que o tratamento com uma dieta à base de vegetais pode fazer após o início da colite ulcerativa durante uma dieta de perda de peso, baixa em carboidratos. Um homem de 36 anos perdeu 6 quilos numa dieta baixa em carboidratos, mas também perdeu a sua saúde, diagnosticado com colite ulcerativa. No entanto, após ser colocado numa dieta à base de vegetais integrais, os sintomas desapareceram sem medicação. Ok, mas isto é apenas um caso. Quero dizer, os relatos de caso são histórias glorificadas. O valor dos relatos de caso está na sua capacidade de inspirar pesquisadores a colocá-los à prova. E foi exatamente o que fizeram. Nunca tinha havido um estudo publicado focando-se em usar dietas à base de vegetais para o tratamento de colite ulcerativa. Até agora. Considerando que a falta de uma dieta adequada era a principal dificuldade enfrentada no tratamento atual da doença inflamatória intestinal e vendo-a como uma doença do estilo de vida causada principalmente pela nossa dieta onívora, um grupo de gastroenterologistas japoneses tem fornecido uma dieta à base de vegetais a todos os pacientes com doença inflamatória intestinal ao longo de 1 década, publicando resultados extraordinários, muito melhores do que os atualmente relatados na literatura médica. Eu já mostrei alguns dos seus trabalhos iniciais num dos primeiros vídeos do nutritionfacts.org, em que verificaram uma eficácia na manutenção da remissão na doença de Crohn em 100% com 1 ano, 90% em 2 anos. Então, que tal uma dieta à base de vegetais para a prevenção de recaídas da colite ulcerativa? A hospitalização educacional significa trazer os pacientes para o hospital para controlar a sua dieta e educá-los sobre os benefícios de comer à base de vegetais, para que ficassem mais motivados para continuar a dieta em casa. A maioria dos pacientes, cerca de 3/4, sentiu melhorias como o desaparecimento ou diminuição das fezes com sangue durante a hospitalização. Ok. Mas aqui está a parte realmente excitante. Depois, eles seguiram os pacientes durante 5 anos e 81% foram capazes de ficar em remissão o tempo todo e 98% conseguiram afastar a doença durante pelo menos 1 ano. Ou seja, isso é muito melhor que outros tratamentos. Essas taxas de recaída são bem menores do que as relatadas com medicamentos. Com tratamento convencional, outros estudos mostraram que 50% têm recaídas, em comparação
geração, com apenas 2% nas pessoas ensinadas sobre alimentação saudável. Uma dieta à base de vegetais já foi comprovada como eficaz nas fases ativa e inativa da doença de Crohn. O estudo atual mostrou que uma dieta à base de vegetais é eficaz nas fases ativa e inativa, também na colite ulcerativa. Então fizeram outro estudo com casos ainda mais graves com doença ativa e encontraram a mesma coisa, muito melhor do que a terapia tradicional com medicamentos. As pessoas sentiram-se tão melhores que continuaram a dieta à base de vegetais 6 anos depois. Os pesquisadores concluem que uma dieta à base de vegetais é eficaz para tratar a colite ulcerativa e prevenir uma recaída. Por quê? Bem, as dietas à base de vegetais são ricas em fibras que alimentam a boa flora intestinal. E isso pode explicar, em parte, por que uma dieta à base de vegetais previne uma variedade de doenças crônicas. E isso é o que podemos ver com a doença inflamatória intestinal, sugerindo que substituir uma dieta onívora com uma dieta à base de vegetais é a abordagem correta. É como usar dietas à base de vegetais para tratar a causa da doença cardíaca, o nosso principal assassino. Não é só mais segura e barata, mas funciona melhor. Não se notaram efeitos adversos por comer à base de vegetais. Se compararmos isso aos efeitos colaterais de imunossupressores usados para colite ulcerativa, como a ciclosporina, os efeitos colaterais incluem uma longa lista. E agora temos medicamentos ainda mais especiais que custam cerca de $60 mil por ano. Isso é $5 mil por mês. E que nem sequer funcionam muito bem, com remissão clínica após 1 ano de apenas 17% a 34%. E em vez de efeitos adversos nulos, podem causar um AVC, podem causar insuficiência cardíaca, podem até causar câncer, incluindo um tipo raro de câncer que muitas vezes resulta em morte. E que tal uma doença cerebral séria conhecida como leucoencefalopatia progressiva multifocal, que pode matar e para o qual não há tratamento conhecido ou cura? Sim, risco aumentado de morte, mas mencionamos como é pequeno, comprimido e como o pote é fácil de abrir? Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.